Agora sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós gostaríamos, como sempre, de agradecer a todos a presença, principalmente dos que nós estamos vendo como fisionomias novas. Sejam bem-vindos e que possamos todos vibrar, com toda certeza, pelo bem comum. O tema de hoje, eu gostaria muito que vocês pudessem ler essa obra, porque essa obra ela relata situações e que, se nós fôssemos aqui só enunciar as colocações dessas encarnações, seriam bastante complicados, porque são um número muito grande de pessoas, de envolvimentos em épocas ainda muito remotas e em épocas depois. Mas é um livro que não é o que nós temos como foco hoje, mas o seu título. O seu título talvez ele traga bastante elucidação para os nossos entendimentos, para as situações pelas quais nós passamos. E principalmente porque nós estamos sempre, como dizemos, no lugar certo, na hora certa, ao lado das pessoas certas, passando por aquilo que nós precisamos passar. Principalmente para que sirva como aprendizado e uma base bastante sólida para o nosso alicerce, que esse alicerce vai se fazer no nosso amanhã. E nós somos os únicos culpados pelos nossos atos, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. E que nesse conjunto todo, na necessidade dessa harmonia, é que nós nos vamos ver perante várias situações. Foi para ele, mas não veio para mim. Coisas técnicas. Tá lá. Será que são 2 vezes? Tá lá. Acho que vai ser 5 vezes. Nosso computador está precisando ser trocado. Nada que entende, né? Eu devo ter aberto 2 vezes a mesma página. Então estamos aí com o tema do mês. E esse tema do mês foi exatamente a vida e esse intercâmbio com a parte espiritual. E no final nós vamos fazer umas colocações sobre essa obra, que é exatamente a dor suprema, ditado por Victor Hugo. Achamos interessante porque algumas pessoas têm alguns comentários a respeito de Victor Hugo, e a gente vê de vez em quando algumas colocações, não só a respeito de Victor Hugo, mas de outros personagens, principalmente quando a gente não conhece a situação. Em se tratando de ser Victor Hugo, algumas considerações mais tarde vão ser mostradas para que certos comentários não sejam tão pueris, e serve também para que nós não nos apoiemos em tudo que a internet nos traz. Principalmente porque são coisas que são colocadas ali, porque é de livre-arbítrio das pessoas terem os seus pontos de vista. Mas principalmente porque alguns desses pontos de vista não são e não repercutem realmente a verdade. Então é um condicionamento que eu posso escrever qualquer coisa que eu queira na internet, responder a qualquer um dos questionamentos que ali se encontram, e a minha verdade é a minha verdade, mas não é uma verdade absoluta. Então, por conta disso, nós começaremos exatamente a trazer uma frase bastante conhecida de todos nós. Nascer,
morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Aqueles que não conhecem, essa frase está exatamente ali, nesse túmulo druida, que foi uma homenagem a este homem, Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso conhecido Allan Kardec. Ali naquela parte de cima está colocada essa frase, num túmulo no aspecto druida, que foi uma homenagem à encarnação que ele teve como Kardec. Quando se fala em nascer, morrer, renascer e progredir sempre a lei, é porque é uma lei imutável. Nada nasce e morre simplesmente, e ali acabou. Nós sempre falamos que nessa máxima existe aquela colocação de Jesus, que eu repito tanto para mim mesmo. Nós todos somos capazes de fazer tanto quanto Ele e até mais. Mas vai depender exclusivamente de uma única pessoa, de mim mesmo, de nós mesmos, no conjunto, no coletivo. Principalmente porque aqui, exatamente nesse momento, como eu sempre brinco às vezes dizendo, não estamos aqui porque hoje não tínhamos nada para fazer. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui e a gente sempre afirma dizendo que quando passamos daquela porta, aqui nos encontramos todos por uma finalidade. Mesmo que seja ela apenas a finalidade de sabermos que aqui nos encontramos por necessidades ou do corpo ou do espírito. A busca desse lenitivo para os nossos males, sejam eles materiais ou espirituais. Nós temos sempre a possibilidade de podermos pensar melhor a respeito de cada uma dessas situações quando nos deparamos com elas. Hoje, nós vimos que durante todo o mês, com aquele tema inicial, nós falamos sobre colônias espirituais. E foi mostrado aqui as ligações que essa colônia tem com todos nós, com os vários aspectos diferentes, e são elas muitas. Aqui a principal que nós conhecemos bem de perto, né, nosso lar, e tantas outras colônias que compõem esse aglomerado de situações e de cidades até, que estamos de uma certa forma ligados. Quem não já leu Patrícia, que fala da colônia do escritor? Quem não já leu tantas outras? Quem não já leu Nosso Lar e sabe de toda a complexidade daquele espaço? Também nós falamos aqui esse mês sobre as crianças no além. E todos nós que já passamos por uma situação de infância e que vamos voltar mais uma vez, nos lembramos de alguns aspectos que foram também traduzidos aqui, de como é o comportamento, como é a situação que envolve quando nós estamos ainda em tenridade e principalmente quando desencarnamos nessa tenridade. Qual o procedimento que acontece, e foi elucidado aqui na nossa casa a respeito dessa transitoriedade. Entre o céu e a terra também foi visto aqui. E nós lembramos que aqueles que não leram ainda, leiam, porque esse livro, ele relata a história de pessoas com laços de amor e ódio, e um drama que comove e concilia-se através do fenômeno reencarnacionista. E nós estamos exatamente hoje aqui, esqueci, desculpem, entre o céu e a terra, e ele relata exatamente essa batalha que aí se encontra, a Batalha do Paraguai, situações das mais adversas que ali ocorreram. E nós vimos a complexidade que teve a nossa irmã para poder fazer a demonstração de quando aconteceu o fato, depois a reencarnação, as causas e efeitos e todas as situações que ocorreram para culminar com a parte final, que era a reconciliação. Mas nós vamos exatamente falar sobre esse intercâmbio com a pátria espiritual. E eu achei muito interessante fazer uma colocação nessas imagens. Percebam bem essa transitoriedade.
lúdico, mas de verdade. Porque nós somos aquele corpo em formação, como todos nós passamos N vezes, ainda vamos passar N vezes por isso. E somos apenas uma larva. Apenas uma larva. Mas a larva, ela já tem dentro dela, como foi colocado aqui também, a própria borboleta. Nós estamos aqui exatamente nesse momento e sofremos consequências de quantas encarnações? Quanto de tudo isso não está acumulado no nosso bojo espiritual? Quanto dessa transitoriedade que tivemos como crianças, em situações das mais adversas, passando pela coroa, mas também passando pela latrina? Quantos de nós que fomos senhores, que também fomos escravos? Quantos de nós teve a consciência e a perdeu? Por males que não se vê muito a falar. Eu acho muito intrigante, muito talvez até intrigante mesmo, quando eu vejo as pessoas dizerem assim, mas eu queria tanto saber das minhas encarnações passadas. Se nós olharmos para aquele exemplo de olhar para o espelho de manhã e perguntar a você mesmo, quem é você? Como você é? O que você faz? Quais são os seus limites? Quais são os seus horizontes? Até onde você pode ir? Será que nós vamos obter essas respostas? Será que nós vamos ser capazes de dizer, pelo menos a nós mesmos, a realidade do fato do que nós somos? Aquele exemplo que dizem assim, mas uma ovelha apenas na capa, porque de trás, debaixo de tudo isso, tem um lobo. E qual de nós aqui não tem um lobo? Qual de nós não vislumbra a possibilidade de, pela essa lei reencarnacionista, das oportunidades que nos são dadas, de podermos um dia lembrar daquela máxima que todos nós seremos capazes de fazer tanto quanto ele fez e até mais. Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ainda nos encontramos? Não, ainda não. Nós já nos encontramos no mundo de expiações e de provas. Nós já temos a possibilidade de expiar e provar. Nós já temos a conscientização, principalmente porque muitas pessoas não querem ser espíritas. Por quê? Porque nós temos nas nossas mãos a responsabilidade de tudo que nos rodeia. O meu posicionamento perante todos. Nós vivemos numa sociedade que ainda te procura, ainda te dita normas, preceitos, condicionamentos, e que muitos de nós ainda somos levados a agir de uma forma diferente do que somos, porque convivemos com esse meio. Mas lembrar que nós hoje já estamos no mundo de expiações e de provas, mas que nós temos uma situação muito boa. Muito boa. Porque quando eu cito o exemplo de que somos estudantes e que estamos hoje numa sala de aula onde já espiamos e provamos, e que vários estágios anteriores, mesmo dentro desse mundo de expiações e de provas, já aconteceram, e que nós conhecemos principalmente a oportunidade, só não podemos deixar para depois. A gente brinca sempre dizendo que não podemos perder o ônibus, o trem, o carro, o avião e muito menos o burrinho que passa na porta da nossa casa. Porque depois que a oportunidade foi, quando será que vamos ter outro? Então, essa vida que nós temos, essa vida que se criou um dia, lá ainda, num passado muito distante, há não sei quantos mil anos atrás, e que nos dá hoje, 2019 anos depois do advento do Cristo, o condicionamento de sabermos quem somos e o que estamos fazendo já é alguma coisa muito boa. E saber que muitos de nós já está sendo aprovado para estar no mundo de regeneração. Muitos de nós.
E por favor, quando estiverem lá, lembre-se de mim. Essa pátria espiritual. O mundo espiritual, que é um mundo normal, primitivo, eterno, persistente, sobrevivente a tudo. Livro dos Espíritos, na introdução, número 4. É sobrevivente a tudo. Mais adiante vamos ter um gráfico comparativo de situações e vocês vão entender, como eu entendi também quando pude observar melhor esse gráfico. Os mundos espiritual e físico são independentes. Nós estamos aí desligados uns aos outros, mas eles são completamente independentes. Obstante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. E eu me lembro sempre de uma frase que eu uso demais e que tem assim: incessantemente, pois que incessantemente o dia amanhece de novo para cada um de nós. Precisamos apenas olvidar desta verdade. É a palavra de um amigo conhecido há mais de 25 anos, chamado Batuíra, lá no Rio de Janeiro, no grupo espírita Paz, Luz e Caridade. Paz, Amor e Caridade. GEPAC. E a primeira vez que eu ouvi essa frase numa comunicação de Batuíra, eu nunca mais me esqueci. Porque nós abrimos os olhos todos os dias pela manhã. Nós sabemos que temos um dia todo pela frente, alguns dias de 48 horas, né? Que às vezes não dá tempo para tudo. Mas muitos de nós nos apoiamos que amanhã vai existir um outro dia. E que depois vai existir um outro dia. E aumentando tudo isso, nós sabemos que vamos ter uma próxima encarnação. Então, deixa para lá. Vamos ver o que acontece nessa. E existe aquela frase de uma música no Brasil que diz: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Mas eu acho que atrás desse trio elétrico vai muita gente que já morreu. Né? Principalmente os folguedos de Momo. É bem diferente. O rei Momo é uma coisa do Brasil, que na época do carnaval eles coroam o rei Momo. Antigamente era um homem muito gordo, não olhem para mim. Era um homem, já perdi bastante, era um homem muito gordo e era como o rei do carnaval. Ele brincava, ele tinha a chave da cidade, etc, etc. Tinha sempre a rainha, que era uma pessoa de um corpo escultural, né? Contratempo. Então esses folguedos de Momo, e para quem já viu o carnaval, pelo menos do Brasil, pela TV, sabe que existe o trio elétrico, que são aqueles carros enormes que os cantores vão em cima, Ivete Sangalo e tantos outros conhecidos assim, e vai aquele monte de gente atrás. Mas se nós, do outro lado, somos exatamente o que somos, e se somos festejos, vamos acompanhar com toda certeza para brincar por intermédio de alguém. Da mesma forma que hoje nós sabemos que se bebe por intermédio de alguém, que se vive uma situação até mesmo sexual por intermédio de alguém, porque não é o sexo em si, não é a bebida em si, mas é o fluido que ali, a energia que ali existe. Então, se somos esse mundo e se temos incessantemente um sobre o outro, incessantemente ligados um ao outro, essa forma de intercâmbio ela pode se dar de muitas formas diferentes, né? Nós sabemos e dizemos sempre que aqui na nossa casa nós temos uma ligação com um hospital espiritual. Esse hospital espiritual não é só um hospital solto no espaço X do nosso orbe. Mas esse hospital nós sabemos como nosso lar, que não é só aquele núcleo, não é só os ministérios, é tudo aquilo que nós conseguimos ler na obra de André Luiz, que foi falado naquele livro, mas que ali tem apenas uma retratação do que é o livro. Para compreender melhor, vamos pegar, por exemplo, a página do livro de Egorina Cunha, Cidade no Além, que nos mostra a planta baixa do nosso lar. E o livro é mais do que explicativo, porque ele nos mostra
detalhes e mais detalhes a respeito de tudo que ele passou e do que ele conheceu quando conseguiu adentrar aos portões do nosso lar. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora seja exclusivamente moral, como o remorso, já que ele se queixa de frio e de calor. Quem não já ouviu ou leu em algum romance de alguém quando se despoja do corpo? Obreiros da Vida Eterna, por exemplo, ele dá vários relatos diferentes, porque a equipe de André Luiz sai. A equipe que André Luiz está fazendo parte faz vários comentários a respeito de várias formas diferentes de desencarnes, né? E faz principalmente uma colocação em nosso lar do próprio processo pelo qual ele passou, né? Daquela situação toda que ele passou na região de umbral, porque ele ainda não era André Luiz, né? Depois é que ele vem a ser André Luiz, quando um dia, possivelmente ele deve ter feito aquilo, olhou no espelho lá no plano espiritual e pôde dizer a ele o que ele queria, né? Ele chegou lá, sim, com os seus conhecimentos, como todos nós temos os nossos conhecimentos. Mas ele já não podia chegar como médico. Principalmente com todas as características pelas quais ele passou. Situações em que se envolveu. E teve todo um processo para poder chegar onde chegou, principalmente quando ele teve a hombridade suficiente de se ver perante toda aquela realidade e que não era a sua realidade. Porque ele decidiu um dia que não seria mais daquela forma. E teve principalmente uma característica básica que todos nós precisamos de ter. Qual seria? Humildade? Para reconhecer as próprias falhas, os próprios erros, os próprios limites, os horizontes que ele não tinha vislumbrado ainda. No mundo espiritual, há verdadeiras cidades e vilarejos com estilos variados, como acontece aos burgos terrestres, características de metrópole e de campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesmo, a benefício dos outros. André Luiz, Revolução dos Mundos, na parte 2ª, capítulo 7º, a vida social e dos desencarnados. Vocês vejam que ele aqui está falando de educação, de progresso, de edificação, de moradas. Porque quando daqui nós saímos, como é mostrado inclusive em nosso lar, existem famílias que se reúnem. Existem situações, até mesmo, quando não é um familiar, mas é um ente a quem nós temos uma ligação, faz parte do nosso convívio social. Em alguns casos até, pela possibilidade de plasmar um alimento, é plasmado. Porque quando aqui nós saímos, nós temos sempre aquele caso daquele cidadão, amigo nosso, que foi a um funeral, e chegando lá, ele passou por uma pessoa e o mentor espiritual dele disse: olhe para trás. Sim. Olhe de novo. Aí ele passou a olhar com outros olhos. Lentamente começou a olhar. E viu um homem sentado na lápide de um... Na lápide não, na campa, né? Eu não sei como era o nome, por isso que eu procurei saber. No túmulo lá na campa. Agarrado com a pasta e remungando muito. E foi dito para ele que aquele espírito estava ali há 40 anos. 40 anos. Mas por quê? Observa o objeto que ele tem nas mãos. Era uma pasta. Agora, ouça o que ele diz. E foi mostrado a ele o que ele dizia. Resmungava, espraguejava. Não, mas eu não posso liberar os documentos, porque meus documentos, as minhas posses, dos meus terrenos, das minhas casas, dos meus empreendimentos, eles não podem destruir tudo. Por isso que eu não posso sair daqui. E aquele homem havia feito antecipadamente o seu local de descanso do corpo e havia feito um local secreto onde ele guardava
Ele ia lá periodicamente para ver os seus documentos, e ele tinha lá essa pasta, com todos os títulos de propriedade de tudo que ele tinha. Só que ele esqueceu de um pequeno detalhe. Quando vai acontecer um funeral, normalmente é aberto aquela campa, quando a pessoa já tem a campa, senão faz lá uma marcaçãozinha no chão, né? E tudo bem. E foi lá, a família abriu a campa e viu aquele local, e abriu e viu que era a pasta nem mais estava ali. Mas na situação mental dele, lá estavam os documentos. E não sabe ainda quanto tempo depois ele conseguiu estar liberto daquilo, do corpo, daquela situação toda. E foi lá ver a sua pasta, e lá ela estava, porque ele plasmou essa necessidade da pasta de estar lá. E ele ficava agarrado com aquela pasta, faziam 40 anos, e estava sendo necessário que compulsoriamente ele saísse daquela situação. E os espíritos amigos já tinham tentado fazer isso para tirá-lo daquela situação, porque ele tinha uma nova contingência, uma nova encarnação a ser programada, que não era para imediato, 40 anos depois, mas já era a partir daquele período para ser programada essa reencarnação. E ele precisava sair daquela situação. Então era preciso que alguma coisa acontecesse, que existissem outras tantas doações, e que todo o procedimento dos espíritos amigos pudessem assim sedá-lo para poder retirá-lo dali. E nós? Quando estivermos desvinculados desse corpício maravilhoso que nós temos hoje, todos nós temos corpos maravilhosos. São perfeitos. Olha, um dia nós falamos disso aqui, uniu-se um espermatozoide, um óvulo, e se transformou num ovo, e a partir daquele momento começou toda aquela multiplicação de células, e ali estava tudo que nós íamos ter como órgãos, pele, sangue, ossos, tudo estava ali delimitado. E como é que isso foi feito, não é? E nós precisamos de um grande conhecimento. E quando falamos de desencarne, era muito bom que tivéssemos situações como essa, que nós vamos mostrar aqui. Lucas, que tal? Aí. Olha só. Vamos para o início, tá? Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigástrio à garganta,
mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão político deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia E a luz se fez. Este aí é apenas um exemplo das muitas formas diferentes, mas o princípio é o mesmo. Ah, mas e quando acontece um acidente? Como é que a coisa acontece? Como é que é feito? O processo, muitas das vezes, ocorre até antes, dependendo exatamente das colocações que individualmente nós tenhamos perante a nossa vida. Então, obviamente, independente de credo, cor ou religião, cada um de nós vai ter aquilo que construiu como base. Existem várias situações em que, por exemplo, as pessoas costumam dizer que Ayrton Senna, ele foi retirado antes de que a coisa realmente acontecesse, por méritos. Nós sabemos muito bem que o caso que nós narramos agora há pouco tempo, o espírito já estava há 40 anos apegado à situação do corpo, mesmo sendo ele sabedor que estava desencarnado. Quantos de nós não passa por processos apenas que são tidos de uma forma geral a respeito dela como obsessão? Mas na verdade, existem simpatias e antipatias que fazem com que certos processos ocorram. Quantos espíritos não são simpáticos e apenas, como um caso que nós conhecemos, de um espírito que foi levado a um processo, a uma casa espírita para uma desobsessão, e na hora da comunicação com o médium, pelo médium, foi perguntado pelo dialogador: tudo bem, meu irmão, como é que está a sua presença, etc. Ah, eu estou muito bem. Eu venho com quem? Ah, eu vim com meu irmão. Eu não sei porque eu não estou vendo ele por aqui. Mas seu irmão, isso é assim, é a única pessoa que conversa comigo. É a única pessoa que fala comigo. Eu fui desprezado por minha família. Certo dia, eu saí de casa e no meio de alguma coisa que me aconteceu, eu perdi a consciência. E vaguei, voltei para minha casa depois de algum tempo, as coisas estavam difíceis, não conseguia concatenar os meus pensamentos. E quando cheguei em casa, ninguém me via, ninguém falava comigo. Eu me senti desprezado. Alguma coisa realmente muito forte aconteceu e eu fui para a rua. Fui mendigar. Pedi a um, pedi ao outro,
E mesmo assim as pessoas não falavam comigo. Certa vez eu encontrei este amigo e senti por ele uma afinidade muito grande. Olha, foi a partir de então que eu me senti em casa. E falou de características, de situações a respeito das quais viveu ao lado dessa pessoa e que ele não tinha condições de saber, ou outro médium, qualquer pessoa dali tinha condições de saber, segundo relatos que foram feitos depois. Então, não só por um erro ou por uma situação desagradável é que nós encontramos processos nos quais nos envolvemos com a ordem das obsessões, até por uma simpatia como essa. E esse espírito não tinha consciência do seu desencarne. Mas a que horas você conversa com ele? Olha, sempre à noite. Essa pessoa é muito ocupada e só tem possibilidade de fazer esse intercâmbio comigo altas horas da noite, que é quando ele vai realmente descansar. Mas eu acompanho de vez em quando, já fomos até lugares diferentes fora daqui. E isso acontece. E nesse dia, esse processo, pelo que me consta, foi dado a ele a conhecer o que havia acontecido, e foi exatamente nesse local onde ele perde a consciência que foi atropelado e ali desencarnou. E possivelmente, até pelos méritos que tinha, foi retirado daquela situação, mas a própria confusão mental fez com que ele ainda ficasse atrelado ao mundo físico, e assim mesmo acontece. Quantas vezes nós não passamos por pessoas aí fora que não estão mais no plano físico? São espíritos que apenas, não vamos agora passar andando, você está vivo, olha, não é assim, porque o telefone toca de lá para cá. A necessidade que muitas das vezes eles têm de serem vistos, Quantas vezes nós não estamos ainda no hospital com problemas de saúde muito fortes, e naquela situação entre estar com o pé lá ou o pé aqui, entrevemos, e até existem relatos que falam a respeito disso nos muitos livros que nós lemos, daqueles que começam a entrever uma situação e outra, e começam, puxa, mas eu tive um sonho e achei que nesse sonho eu estava vendo fulano, ciclano, beltrano, que são pessoas familiares. E quando aquilo está culminando realmente com a situação já do desencarne, aí sim é que possivelmente, se for o caso da pessoa em si, vai começar a entrever esses amigos que possivelmente vão ser da equipe de socorristas que vão poder auxiliar. Então essa foi apenas uma das formas de poder se ver algumas dessas situações. Existe aquele outro caso do padre Hipólito, que do outro lado pedia muito necessidade de ver sua mãe. Era um adulto, era um homem, mas sabia que a sua mãe estava do outro lado, e ele queria sair daquela situação. Só que a mãe já estava ali há muito tempo e ele não a percebia. Aquele momento X foi dado uma condição, porque ele queria sair daquela situação, e ele pôde ver a mãe do seu lado. Então são muitas as formas diferentes que essas coisas podem acontecer, e nós esperamos que todos nós tenhamos um feliz retorno à parte espiritual, né? Essa cena aí todos nós conhecemos, né? Mas que demora aí. Que demora um pouquinho, né? Pelo menos que dê tempo de nós ressarcirmos algumas das coisas pelas quais aqui nós estamos. Essa cena aí todos nós conhecemos um pouco, que é do filme Nosso Lar. E está dito ali: com a desencarnação, o espírito reinicia a fase de reintegração ao plano espiritual, de onde viera. Para alguns indivíduos, essa reintegração é rápida e sem maiores obstáculos, porque desde a encarnação anterior já se prepararam para o retorno à pátria definitiva. Contudo, para os espíritos que se revelam prisioneiros da vida material e que não se esforçaram para desenvolver faculdades morais ou virtudes, os processos de adaptação se revelam desafiantes quanto dolorosos. E nós sabemos que nessa cena aí, André se depara com uma situação muito difícil, né? E passa ali algum tempo necessário para poder passar por todo aquele processo e verdadeiramente querer a sua mudança, a sua transformação. De qualquer forma, a adaptação ao plano espiritual é assinalada por importante processo educativo, mesmo para os espíritos que apresentam melhores condições evolutivas. Condicionamentos, hábitos, características, outras que marcam a vivência no plano espiritual e também a forma como ocorreu a desencarnação
exercem poderoso efeito na mente e nos atos do desencarnado. Daí a necessidade urgente de se preparar para a morte do corpo físico, que cedo ou tarde chegará. A única coisa que nós realmente sabemos, na hora que voltamos aqui, é que nós marcamos já o nosso retorno. Isso é uma constante. Não vamos ficar aqui 200, 300, 500 anos. Uma, porque o nosso físico não teria condições de suportar todo esse tempo, essa carga e esse desgaste. Então se faz necessário realmente que nós tenhamos essas idas e vindas. Com relação às sensações, quais seriam as sensações que nós sentiríamos lá do outro lado? Falamos aqui vários exemplos, né? Mas é difícil de nós podermos visualizar o nosso caso em si. Será? Acredito que não. Porque se nós somos sabedores dos nossos limites, dos nossos horizontes, do que somos capazes, das imperfeições que temos, nós somos capazes também de saber o que é que nós vamos receber do outro lado, o que é que nos está esperando, principalmente porque somos nós individualmente que mandamos para lá tudo aquilo que vai servir de base para a nossa construção. Isso é a verdade. Então essas sensações, mais uma foto de André, e ele dizendo: é equívoco supor que os desencarnados não possuem sensações e percepções. Primeiro, porque o espírito é de natureza semimaterial, sendo que em alguns espíritos é tão denso que se assemelha ao veículo somático. Segundo, o perispírito possui os tecidos e órgãos que existam no corpo físico. Caso contrário, não poderia ser elaborado a reencarnação. De acordo com André Luiz, a desencarnação produz algumas modificações mais ou menos significativas, mas às vezes as mais marcantes estão relacionadas com a alteração da massa muscular, do sistema digestivo, mas sem maiores inovações e a constituição geral. Obviamente que nós sabemos que até a nossa condição muscular ela vai sofrer uma diminuição, uma perda, porque nós vamos ter o quê? É o reflexo do corpo no perispírito, sim, mas nós não temos mais a mesma densidade. Emagrece um pouquinho, né? Olha, não vai falar para muita gente, não, porque tem gente que ir para o outro lado só para ficar mais baixo. Não é o meu caso, já foram embora 24 quilos. Então, assim, se for o caso, eu engordo mais um pouco. Mas deixa eu ver se eu consigo chegar pelo menos a boa parte de tudo isso que ainda me espera, né? Então, nós vemos que essas sensações, elas são as mesmas. Vai depender, claro, o Dimas, o vídeo é muito grande, mas o Dimas chega uma hora ali que quando ele abre os olhos espirituais, ele já visualiza a mãe de imediato. E toda uma condição, vocês viram que ali houve uma certa estabilidade, ele entrou em coma, depois que foram começados os liames, o rompimento dos liames, e quando é rompido, uma coisa que André diz, algo quebrou-se. E dali surge a possibilidade de buscar todo aquele fluido que estava sendo retirado, físico orgânico, e o corpo tem uma diminuição, sim. Nós costumamos dizer que, um dito popular também lá do Brasil, defunto que tem quem carregue, balança e faz peso. Né? Porque nós sabemos muito bem que o corpo, ainda nós temos uma sociedade que precisa de fazer os seus despojos. Embora também isso tudo é um mercado por em volta de tudo isso. Né? Mas nós perdemos muitos líquidos, nós perdemos uma série de coisas que o espírito não tem necessidade de levar e vai ter uma diminuição exatamente muito grande dessa complexibilidade orgânica que nós temos. Mais sensações. A forma de expressão fisionômica em si obedece a um reflexo mental, predominantemente notada no que se reporta ao sexo, como já falamos, mantendo a criatura com distintivos psicossomáticos do homem ou de mulher. Embora nós saibamos que o espírito não tem sexo, mas o corpo físico vai retratar ao espírito as suas características fisionômicas de homem e de mulher. Nós não vamos sair daqui como a Marucé, chegar do lado como José, com outra expressão.
Obviamente nós sabemos que mais adiante, quando tivermos um certo cabedal de conhecimento e de melhoria da nossa vibração de tudo que nos envolve, sim, como Emmanuel, que se apresenta como senador Publius Lentulus. E nós já falamos isso, é um processo de bioelasticidade do perispírito, né? O perispírito molda-se para que isso possa acontecer, tá? Em geral, os espíritos que comunicam-se pela fala, como é usual no plano físico, mas a ampliação das faculdades, a comunicação telepática torna-se mais eficiente, mas há outras formas de comunicação. Principalmente se nós tivermos aqui a pessoa que foi surdo-mudo. Ele só sabe usar os gestos, então durante um bom tempo ele vai também usar as cifras para se comunicar. E obviamente que existirá também, do outro lado, as pessoas que vão entender das cifras para poder ter um diálogo com ele. Até que ele aprenda que mentalmente, ou que a verbalização da palavra pode ocorrer lá do outro lado. Círculos espirituais existem em planos de grande amplidão, sublimação, desculpem, nos quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos da riqueza interior pela cultura, pela grandeza moral, conseguem plasmar as suas próprias ideias. Não só as suas próprias ideias, como também a própria vestimenta, a própria mudança do perispírito e outras tantas considerações que se fazem. A erraticidade. A erraticidade é o que nós conhecemos como, enquanto o espírito não completa o seu ciclo de reencarnações, que está destinado em determinado planeta, decorre de sua necessidade de progresso e ele é considerado errante. E se encontra no estado de erraticidade. Assim, no período existente entre uma encarnação e outra, o espírito pode viver diferentes locais, em fim de desenvolver novos aprendizados e experiências. Então, essas idas e vindas fazem com que nós também aprendamos. Ou seja, nós estamos aqui numa escola. E essa escola, que é a Terra, está nos dando a possibilidade de nos testar a respeito, como eu sempre vi alguns anos atrás esse exemplo, e continuo usando ele para mim. Nós somos um condomínio, com vários apartamentos, e que ali está a intriga, a intolerância, a angústia, o ressentimento, a paz, a liberdade, o amor, o carinho, todos os sintomas e sentimentos que nós conhecemos. Com a nossa evolução, nós vamos dando ordem de despejo para alguns e vamos intensificando a moradia daqueles que nos são melhores. Obviamente que dependendo de cada um de nós, nós vamos ter exatamente aquilo que buscamos para nós próprios. Ou damos guarida a todos esses maus sentimentos, ou os desalojamos no nosso condomínio. A palavra errante, utilizada por Kardec, significa a situação do espírito que ainda precisa reencarnar, podendo causar às vezes algumas dúvidas, e assim importa considerar que errante, no francês errant, significa mesmo contexto, o que é fixo, o que vagueia, indica, pois, um estado transitório do espírito que aspira novo destino que espera. O estado da erraticidade cessa quando o espírito atinge o grau de perfeição moral, tornando-se espírito puro. Nesta situação, ele não mais é considerado errante, pois não precisa reencarnar, a não ser que queira, visto que chegou à perfeição. Está com controle? É só mais um exemplozinho pequeno para que nós tenhamos uma compreensão a respeito do fato. Tem isso aqui? Isso está do vídeo. Ai, gente, que lugar é esse? Sai!
Mas esse? Quem você é? Como é que cara? Eu sei que são muitas perguntas, normal. Meu nome é Elias, e pelas carinhas eu estou percebendo que vocês não sabem o que aconteceu, né? Ok, vamos lá. O que eu vou dizer para vocês, talvez vocês fiquem um pouco assustados, mas eu posso garantir que está tudo bem, ok? Preparados? Então, vocês desencarnaram. É isso, você quer falar? Você está na vontade. Gente, ninguém fica você mente não, meu. Eles reagiram bem. Pensei que vocês fossem ficar assustados. Nada, tranquilo, normal. Só que é sempre ajudar que você tá meu marido, né? Avisar pra ele. Então, aqui não tem internet. O quê? Calma aí, não. Mas aqui não tem internet. Não, pessoal, a gente não tem internet, mas tem uma coisa bem melhor. Melhor que internet. O pensamento. Ou isso a gente já tinha na Terra, né? Calma, gente. O pensamento pode muito mais do que vocês estão imaginando. É porque internet, né? Se eu quiser falar com meu marido, é só mandar um pensa-zap pra ele. Oi, alô, Bebe, tá me ouvindo, Câmbio? Bebe? Ué, cadê a garota? Cadê a moça? Onde é que ela foi? Ela foi até o Weber, marido dela. É como eu estava tentando dizer. O pensamento é ação. O espírito vai onde o pensamento está. Que isso? Tô passada. Eu também. Né? Não, minha filha, o Bebe já tá com outra mulher. Calma. Não, a filha fica com outra mulher, eu já tenho que se enganar. Acabei não seria bem a palavra. Já tem mais de um ano que você desencarnou. A diferença é que na percepção do tempo é muito grande. Grande vai ser o textão que eu vou colocar no Facebook do Bebe. A timeline dele vai ferver. Então, aqui não tem Facebook. Não é possível. Tá brincando. Que isso, gente? Pode ser. Como é que vocês se relacionam aqui sem internet, sem Facebook? Não, gente, calma. Tem alguma coisa melhor que o Facebook aqui. Não dizem por aí que o mundo é uma coisa mal feita no plano espiritual? Eles devem ter uma tecnologia de última geração para relacionamento interpessoal, calma. Aqui a gente não passa. Aqui a gente não faz questão no Facebook. Se alguém nos ofende, a gente vai e resolve direto com a pessoa. Aqui temos o bom e velho bate-papo. Tipo o bate-papo da UOL. Mas sempre com uma pegação toda. Não tem internet, não tem Facebook. Legal, esse plano espiritual, né? Gente, é legal. É porque vocês estão sob influência da matéria. Mas quando vocês se familiarizarem com as coisas daqui, vocês vão ver o quanto é legal. Então tá, né? A gente acaba se acostumando. É o que tem pra hoje. Olha só, então vamos acabar com o papo, a gente tá com um pouco de fome. Onde é que a gente arruma uma pizza? Então, aqui não tem pizza. Cara, vai se trabalhar! Vem cá, onde é que a primeira encarnação aí? Eu quero voltar na casa do Bebe antes dele se encarnar, como é que eu faço? É uma forma de brincar, mas é uma forma de ver que aqueles que têm uma extensão da mão no telemóvel não vão ter. Não tem Instagram, não tem Facebook, não tem WhatsApp, não tem nada disso. Mas vocês, depois que nós conseguimos aurir um espaçozinho melhor, nós vamos chegar lá como o André Luiz fez e ver o Ministério das Comunicações. Porque lá nos idos da época da escrita desse livro, foi mostrado para ele o Ministério das Comunicações. E lá já estava um taquígrafo, taquígrafo não, o código Morse, né? O telégrafo, o computador, o laptop, o móvel e tantas outras, o celular, já tinham todos os equipamentos que estavam lá. Apenas comprovando que o que nós temos aqui é uma cópia imperfeita do que existe lá. É tão imperfeita essa cópia que somos todos nós cópias imperfeitas, que na verdade um dia vamos poder ser, né? Então, essa organização social. Essa organização social, como será? Nós já falamos aqui a respeito disso, né? Essa comunicação, essa organização social, a relação de simpatia, representa uma base organizacional social do além-túmulo. A simpatia que atrai um espírito ou outro resulta da perfeita consonância de seus pendores e instintos. Os espíritos encarnados que evitam ou se aproximam
segundo a analogia ou a antipatia dos seus sentimentos, tal como acontece entre vós, é tudo um mundo, todo mundo no qual o vosso e pálido reflexo. Então, da mesma forma, essa categoria se reúnem por uma espécie de afinidade que formam grupos ou famílias de espíritos unidos pelos laços de simpatia, pelos afins que se visam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pelas necessidades que se acharem entre os seres semelhantes a eles. Importa considerar que, em razão das próprias condições evolutivas, sobretudo e de ordem moral, os espíritos não têm acesso livre a diferentes regiões do plano espiritual. Os bons vão a toda parte, e assim devem ser, para que possam exercer influência sobre os maus. Hora de voltar. Então, nessa hora de voltar, aqui está um desenho de um laboratório reencarnatório. Ali tem computadores, lá atrás tem um laboratório onde genes, tem um mapeamento dos órgãos, tem várias situações que são vistas muito maior do que nós pensamos. Os laboratórios reencarnacionistas são imensos e de uma tecnologia ainda desconhecida por nós aqui na Terra. Então nós sabemos que os centros de planejamento reencarnatório são planejados num nível superior às encarnações individuais pela sua interferência nos destinos de uma coletividade. Suas particularidades merecem a atenção dos espíritos mais elevados. Esse gráfico aí é aquilo que eu estava falando para vocês. Aqui, mundos transitórios, que está no livro dos Espíritos, na pergunta 234 a 236. Logo abaixo vocês veem esse quadro que mostra os mundos primitivos, o mundo de expiações de provas, que nós estamos, o mundo de regeneração e o mundo ditosos e felizes. Aqui no mundo celestes, a vida espiritual é em estado definitivo, o espírito já é puro. Aqui vocês veem o que foi falado lá à frente, dos pontos de repouso aos espíritos. Essa constante ida e vinda que são necessárias para que tenhamos, aqui nesse momento de mundos transitórios, ainda não somos corpos carnais. Ainda somos corpos em evolução. Isso é só um gráfico, que se nós formos explicar tudo, a gente levaria mais uma hora para fazer. Então, aqueles que tiverem curiosidade, depois procurem esses gráficos e entendam melhor esse contexto. E essa hora de voltar, nós temos aí esse homem chamado Dr. William Stevenson, de 1918 a 2007, provas científicas da reencarnação. Ele é um canadense, médico, diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia em 1964. Abandona o cargo para se dedicar às pesquisas do fenômeno da reencarnação, o qual foi pioneiro nas pesquisas sobre a reencarnação. Dedicou 40 anos de estudos científicos com mais de 3.000 casos sobre as lembranças espontâneas da infância, marcas e defeitos de nascença, memórias de vidas passadas. A regressão de vidas passadas, 20 Cases Suggestive of Incarnation, pelo Dr. Stevenson. É o nome do livro, né? É o nome do livro? É. Os 20 Cases. É. Então, ele teve um estudo enorme, ele abandona a situação para se dedicar exatamente a isso e comprovar que a reencarnação é um fato. Nessa hora de voltar, nós temos apenas que lembrar que, segundo André Luiz, a reencarnação é um meio, a educação divina é o fim. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Quando a reencarnação, os espíritos incumbidos do processo e sabedores de todas as condições necessárias, analisam a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo e, após verificar a disposição cromossômica deles, com seu potencial magnético mais apto, sintoniza aquele específico para a organização de um corpo já planejado. Então vocês vejam que até mesmo a escolha do espermatozoide também tem a ver com toda a carga genética que vai ser produzida pelo corpo, que ali começa naquele momento a sua produção e as suas divisões celulares. Dor suprema, né?
Ambientada na poderosa Itália dos Césares, onde, por interméio de uma devassidão e crueldade, destacam-se exemplos de nobre heroísmo, relata experiências seculares de um grupo de espíritos entrelaçados por sentimentos de amor e ódio, retratando uma existência no curso dos tempos, que se desdobra antes e depois da vida do Cristo, valiosa prova da veracidade, da justiça divina e da causa e efeito. Esse é o autor. A obra ditada mediunicamente a Zilda Gama pelo espírito Victor Hugo, considerado o maior e mais conhecido escritor francês de todos os tempos, Victor Marie Hugo, nasceu em Besançon, no leste da França, em 26 de fevereiro de 1802, 217 anos. Já versava a respeito da imortalidade da alma. E o motivo de estarmos falando de Victor Hugo é exatamente porque no dia 26, agora próximo, estará completando 217 anos da sua chegada até nós. Então nós sempre temos a efemérides que falam a respeito de todos os acontecimentos durante aquele mês, e todos os meses nós citamos alguns, e na nossa página tem mais outros tantos que são citados, que tiveram uma influência direta ou indireta no condicionamento que nós temos hoje desse corpo doutrinário. E eu gostaria só de fazer uma pequena leitura, vocês me desculpem, é que o enredo desse romance, além de se desdobrar dessa forma, ele também tem uma obra que compreende todos esses livros, como os deles que foram feitos, e que muitos conhecem mais pelos Miseráveis, né? Então, os dramas, as tramas de desencontros e desencantos, consequências e ações e reações, o livre-arbítrio, as provas e as expiações, levando a efeito o seu processo educativo despertador das consciências do trabalho do bem. É o passo ajustado para a humanidade atingir um progresso moral, principalmente. E conclui: não devem, pois, causar surpresa aos nós leitores a dor suprema e os fenômenos nela escritos. Trata-se de espíritos envolvidos e que já se puseram conhecimentos das religiões do Oriente e da doutrina pitagórica, que antecedeu o advento do cristianismo. Lembrem-se também de que as suas palavras foram ditadas pelos eméritos reencarnacionistas, ele já era um emérito reencarnacionista, Victor Hugo, com a lucidez que lhe é facultada e peculiar, relatou ele, certamente, observou através dos séculos, pois o seu espírito, fugido de grande tirocínio, deve ter sido habitante desse planeta em muitas épocas imemoráveis. O contato em sua existência anterior com o próprio apóstolo Pedro, algumas descrições das reuniões dos tempos primitivos do cristianismo igualmente são descritas, bem assim a morte de Pedro e a menção a Paulo de Tarso. O despertar da espiritualidade de Pedro, o seu reencontro com Jesus, iniciam o livro oitavo, com os diálogos comovedores. Se não tivéssemos muito mais tempo, nós teríamos ainda muito mais comentários. Mas eu gostaria de finalizar com essa mensagem que vem de Francisco Cândido Xavier, Justiça Divina e Espírito de Emmanuel. E ela nos diz o seguinte: à luz da reencarnação, trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos inerentes à medicação. Elas, porém, se fizeram assim a força de suportarem ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico desse modo, por lhe haveres desgasto ontem esse ou aquele recurso que corridas de delinquência. Trazes hoje o cérebro ebatado, dificultando-te as expressões, mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. Contudo, ontem atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Trazes hoje na memória casa e presença de certos familiares
que te acompanham à afeição dos verdugos. Entretanto, são eles credores de ontem que surgem no tempo pedindo contas. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Perfeita é a meta, reencarnação é caminho, e toda falha na direção da obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Então, nós tenhamos a curiosidade, essa é uma bibliografia de tudo que foi colocado nesse PowerPoint, e temos aí 29 citações de obras que foram utilizadas para fazer esse trabalho. E temos essa imagem do tempo, e o tempo se indo. E como nós dissemos a princípio, nós não temos mais o tempo a perder. Portanto, reencarnação é a maior prova da justiça de Deus. O tempo não para. Muito obrigado a todos.